Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Papo Cósmico da Rede Rama. Hoje nós estamos trabalhando um tema que várias pessoas nos procuraram para entender bem qual o funcionamento da Rede Rama. Então, apesar de estar com resfriado, né, o clima aqui da nossa região é bastante frio nessa época, vamos conseguir falar de uma maneira que todos possam entender. Vejam bem, a Rede Rama ela surgiu em 2013 numa proposta dos guias ligados à Missão Rama, num contato que existiu aqui em Guarapuava. Através desse contato, dessa experiência, eles endossaram ou avalizaram a possibilidade de nós tentarmos, com o apoio deles, estabelecer uma proposta aqui no Brasil, e também pode se estender a outros países, que buscasse agregar as pessoas e os grupos, né, as pessoas e os grupos que surgiram após o contato da Missão Rama em 1974. Então, todos sabem a história da Missão Rama, que surgiu lá nos anos 74, no IPRE, no Peru, e a partir dali, com o passar dos anos, foram surgindo alguns grupos derivados da própria Missão Rama original. Foram estabelecendo seus métodos de trabalho com o passar dos anos. Alguns países foram estabelecendo algumas diferenças no processo de trabalho com os grupos. E foi se construindo, com o passar dos anos, vários métodos, várias metodologias, vários sistemas de se trabalhar com esses grupos. Só que, com o passar do tempo, esses sistemas e esses métodos acabaram ficando muito fechados em si mesmos. Por mais que todo método, na conexão, né, no contato com os guias, ele basicamente tem a função de que esses seres, né, esses guias, observem e avaliem o crescimento tanto mental como espiritual, né, a nível de consciência positiva nossa, através desses métodos eles estão nos avaliando também. Além de acompanhar, né, apoiar, eles avaliam o crescimento do nosso entendimento, da mensagem mesmo que eles nos trazem há tantos anos. Então a Rede Rama ela surgiu como uma proposta desses mesmos seres, foi numa experiência tida com um guia chamado Godard, que houve uma manifestação aqui no sítio Terra Mãe, em Guarapuava, de uma nave grande, que depois, num outro evento, se repetiu com a mesma magnitude. E a função básica seria propor aos grupos que existem, aos trabalhos que existem, e vamos denominá-los de trabalho A, B, C, D, E, que buscássemos tentar unir esforços, unir os nossos grupos, não numa mesma metodologia. Cada um tem o seu sistema de trabalho. Né? O grupo A tem um sistema de trabalho que já está trabalhando há anos, o grupo B também, o C, o D. Mas que nós tivéssemos maturidade suficiente para uma saída de campo, por exemplo. Na saída de campo, o grupo A, o grupo B e C estão vinculados à Rede Rama, de alguma forma. Né? Estamos conectados a vocês na Rede Rama. Então, estabelece um convite para toda a rede. Então, na saída de campo do grupo A, podem participar também o pessoal da B e da C e comungar suas experiências, trocar suas experiências, visando um crescimento maior, uma transparência maior. E muitas vezes isso poderá vir a agregar muito mais os grupos do que dividir, como a grande maioria pensa. E também não se restringiria também a saídas de campo, a palestras. O grupo D, por exemplo, decidiu fazer uma palestra em São Paulo, convida todo o pessoal da Rede Rama
já que estamos todos com um certo vínculo, né? Nem que seja um vínculo via WhatsApp, Facebook, um vínculo num site da Rede Rama, estamos com algum vínculo. E assim nós vamos aos poucos construindo um entendimento maior. A mensagem desses seres é muito complexa. Ela não pode ser decodificada e entendida por uma pessoa, 2, 3 ou 4. Essa mensagem, ela vai ter que ser compreendida na sua íntegra por um grupo muito maior de pessoas. E essa mensagem pode ser compartilhada, pode ser entendida num coletivo de todos esses grupos que derivaram da missão Rama original. Então essa é a proposta da Rede Rama. Ninguém quer desarticular nenhum método. Queremos sim nos unir de alguma forma nas nossas experiências coletivas, em reuniões que realizemos, até tudo com convite, tudo com uma organização, a coisa não pode ser assim aleatória. E assim vamos permeando fronteiras, nivelando entendimentos. Muitas vezes o grupo A tinha uma certa dificuldade que o C já passou. Né? O método do C já passou aquela dificuldade e superou de uma forma que vai servir para o método dos grupos A. Os grupos B podem, de repente, ter um entendimento que vai servir para que os grupos A, B, D passem um certo nível que eles estão tentando e não estão conseguindo. Basicamente, através dessa união daqueles que realmente se interessam, que querem ou que acreditam que nós devamos caminhar rumo a uma consciência mais cósmica, a uma visão mais universalista, mais holística da realidade, não nessa maneira estanque e fechada que nós estamos, similar a um monte de outras filosofias que tem por aí, onde as pessoas têm o seu método, fecham, e qualquer pessoa que venha de outro lugar, ela vai estar, entre aspas, ferindo sua egrégora. Né? Isso, na verdade, é uma grande mentira. Esse ferir a sua egrégora está ferindo o ego dessas pessoas ou o método dessas pessoas. E nós sabemos que, na grande máxima dos guias, que diz assim, encontrem-se e nos encontrarão, está implícito o nosso autoconhecimento. E nesse autoconhecimento, com certeza, tem o caminhar da dissolução do nosso ego num coletivo. Mantendo o nosso ego, mas dissolvendo, fazendo com que ele se envolva com o coletivo de forma amorosa. Isso é um passo difícil, sabemos que é difícil, tanto que é uma proposta feita por guias apunianos, que são um pouco assim, eles são mais incisivos, mais fechados em suas constatações e são fortes, justamente fortes porque eles são decisivos. E vamos tentar. E vamos ver se conseguimos isso. Lógico, não estou dizendo que vamos chegar a essa máxima, né? Mas estamos tentando. Então a Rede Rama ela surgiu com essa proposta agregadora que busca colocar todos os grupos derivados da missão Rama numa troca harmoniosa, fraterna, de tudo, de conhecimento, troca de informações. Muitas informações os grupos têm e muitas vezes essas informações estão fechadas e podem ser trocadas, compartilhadas amorosamente. Também nós poderemos ver que unindo as nossas ideias e as nossas experiências, nós conseguimos entender mais o contato. Nós conseguimos transcender limitações que nós mesmos muitas vezes colocamos na experiência com esses seres. Podemos chegar a esses novos entendimentos, podemos chegar a esse novo tipo de realização, tanto individual quanto grupal. Uma das propostas dentro da Rede Rama seria tentar estabelecer um comitê agregador, ou seja, os grupos, por exemplo, que estão trabalhando no sistema A, eles têm lá sua coordenação, seus facilitadores e tal, os grupos que trabalham no método B têm lá suas coordenações, seus facilitadores. Então, representantes dessas coordenações ou dessa facilitação fariam parte de uma espécie de um comitê. E esse comitê pode ter reuniões tanto programadas como assim aleatórias, reuniões, pode ser online inclusive, para que
Construamos ideias coletivas, construamos ideias agregadoras. Não é difícil. Basta ter boa vontade e não querer fazer prevalecer o nosso ego, o nosso método, né? Senão a gente está querendo impor como se nós soubéssemos que o nosso método é o melhor de todos. E isso não é verdade, né? Eu acho que cada grupo desse, A, B, C, D, E, cada sistema desse, ele já sabe por si mesmo que tem um caminho a trilhar, né? Todos têm um caminho a trilhar. Uma das propostas também dentro da Rede Rama é estabelecer locais para eventos, né? Esses eventos, saídas de campo, simpósios, congressos e tal. Então, os grupos se unirem para ter uma área rural ou um espaço mesmo urbano e que ali possam abrigar as saídas e nessas saídas convocar a Rede Rama como um todo. E assim poder haver um entendimento maior desse coletivo e construindo espaços adaptados, né? Espaços bem adequados ao contato, aos autocontroles, né, que são feitos, às palestras e às práticas, né? Dentro disso, sabendo disso, nós manteríamos uma comunidade realmente fraterna, né? Uma comunidade mental, unida, fraterna, como os guias já pediram lá no início do contato, né, que nós chegássemos a um nível de estabelecer uma comunidade mental. Todos lembram disso. Então, isso seria a formação dessa comunidade mental. Ela não é restrita a um método. Nós temos o método dos grupos C, que nós estabelecemos uma comunidade mental. Sim, mas fechada na sua história. Vamos abrir isso. Vamos pegar os outros grupos que também nasceram do mesmo processo, vamos amadurecer juntos e aí sim construir uma comunidade fraterna, né? Uma comunidade mental unida, com força, e que possamos realmente fazer algo positivo em prol da humanidade, do planeta onde vivemos. Quanto mais gente, mais mentes estiverem trabalhando nesse processo, unidas, maiores serão os resultados, maiores serão as conquistas. E a partir disso tudo, né, talvez como um resultado, um somatório disso tudo, talvez, está dentro da proposta da Rede Rama, que a gente chegasse até a fazer ecovilas. Por que não? Todo esse pessoal, de repente, se relacionando muito bem, as pessoas se dando muito bem e estabeleceram no local, tem uma terra em tal local lá, por que nós não vamos construir lá uma moradia, vamos começar a fazer uma horta orgânica para todos, vamos fazer ali um espaço para nossas saídas de campo, eventos e tal, e aos poucos isso ir tornando-se uma ecovila, onde algumas dessas famílias podem vir até a viver nesse lugar. Com o passar do tempo, várias poderiam viver e assim ser replicado em outros locais. Através de uma vida assim, fraterna, comum, respeitando o planeta num modelo ecológico de vida, com certeza nós atingiríamos um nível de consciência positiva muito elevado. E isso estaria sendo observado por esses seres. E isso faz parte do processo, não digo final, mas quase final de toda a missão Rama, que seria a comunicação e o contato coletivo com esses seres, cara a cara. Não somente alguns de nós tendo experiências coletivas em Chendras e tudo mais e compartilhando, mas um contato coletivo nesse local onde todos estarão equilibrados, harmonizados, nascidos de métodos diferentes dentro do próprio processo da missão Rama original, que acabou se desdobrando e depois todos viram que o amor era a base e voltaram a se unir como um todo, construindo uma coletividade fraterna e amorosa, compreensiva. Isso seria com certeza um grande passo, seria um salto de evolução para todos nós. E esses seres não ficariam omissos a esse tipo de resultado. Então, a Rede Rama propõe isso. A Rede Rama não é um método, nós não temos um método, nós não temos uma cartilha, não temos um guia de práticas nosso.
Tanto que quando alguns grupos que nem conhecem a missão Rama e tal, entram em contato com a gente acaba encaminhando o guia das 24 práticas, aquele original lá do Peru, adaptado aqui para o Brasil, traduzido e tal, para as pessoas começarem a se reunir e entender o que é a missão Rama, o contato com esses seres, a importância das práticas, né, da meditação, da concentração, das visualizações, o que são chakras, o que são esses guias de fato e porquê do contato. Então isso nós compartilhamos, mas não é o nosso método, porque a Rede Rama não tem um método. Ela é para ser somente uma ideia agregadora. Então não vai ferir o método de ninguém. Cada um vai continuar do seu jeito, do seu método. Apenas que vai aprender a compartilhar, a abrir-se. Não podemos ficar ainda naquele nível de entendimento em que mas o pessoal do grupo A participou de uma saída de campo do grupo C, ou então da Rede Rama, e nós não estávamos vinculados, não pode. Vamos acabar com isso, né? Acho que está na hora da gente amadurecer. Somos todos adultos, somos todos responsáveis pelo mundo que vivemos. E essa responsabilidade, ela também se amplia nesse entendimento de uma família cósmica que está aqui. Estamos todos encarnados nesse mundo para reconquistar nossas origens, restaurar nossa cidadania cósmica. Vamos parar de construir fronteiras. Eu acho que chega, né? Já deu para todo mundo. Então a Rede Rama é isso. É uma proposta para romper as fronteiras. É uma proposta agregadora para que exista transparência. E eu possa falar a verdade diante de qualquer um, sem medos, sem receios, sem dores. Então, creio que dessa forma deu para explicar um pouquinho o que é a Rede Rama. Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal. Então, até o próximo Papo Cósmico.